O Jardim do Éden, bíblico, ele seria cópia de contos sumérios? Não. Algumas pessoas por aí, elas insistem em dizer que a narrativa de Adão e Eva e o Jardim do Éden seria uma simples cópia de contos sumérios ou mesopotâmicos. Geralmente encontramos tal afirmação na boca de alguns neo-ateus, esoteristas, teólogos, alguns arqueólogos. O objetivo desse tipo de estudo é mostrar que essa narrativa inicial do Gênesis não é uma cópia de contos sumérios. O que leva as pessoas a fazerem esse tipo de afirmação descuidada é que existem certas similaridades entre alguns contos sumérios e acadianos, com os elementos narrativos da história do Jardim do Éden, Adão e Eva e a serpente, e também do dilúvio, Noé. Por exemplo, no épico de Gilgamesh, um homem chamado Enkidu é formado do barro e vive entre os animais do campo. Apenas depois de conhecer sexualmente uma mulher, ele se torna civilizado, dentro do conto, tá? Gilgamesh, em certa altura, busca uma planta que conferiria imortalidade em um jardim dos deuses, e a encontra. Mas, por descuido, uma serpente acaba roubando a tal planta. Como bônus, temos a figura de Utnapishtim, o sobrevivente de um grande dilúvio. Como o épico de Gilgamesh seria muito antigo, por volta de 2000 anos antes de Cristo, tá? Então veremos que a coisa é muito mais complexa. Tá? Bem anterior à época que você tem de datações de quando a Torá, tá? Ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, teria sido escrito. E aí eles dizem, então o épico de Gilgamesh não teria copiado a Torá? Ele é o suposto, digamos assim, conto ou narrativa original correta? Com base nesses elementos, algumas pessoas chegam na conclusão altamente precipitada, né, de entender que as histórias sobre Adão, Eva, a serpente, o Jardim do Éden, a árvore da vida, assim como a história de Noé e o dilúvio, teriam sido cópias do épico de Gilgamesh ou de outros contos sumérios a respeito de Gilgamesh ou Enkidu. O Gênesis seria por isso então uma suposta cópia desse épico. Uma coisa que eu sempre ressalto, pessoal, é que, vamos dizer, duas pessoas cometem um crime ou alguma coisa. E aí elas vão fazer um BO, né, um boletim de ocorrência disso. Vou dar um exemplo. Cada uma vai dar a sua versão. E quase que por uma consequência binária, né, de questão de sim, não, de antes, depois, coisas que nós estamos fadados a tempo, alguma dessas pessoas vai fazer um relato antes da outra. Significa que uma que fez o seu relato e deu sua versão, ela é verdadeira? E a que fez posteriormente o relato, ela não é a verdade? A verdade ela tem que ser estudada e analisada, né? Então, às vezes, os caras eles partem do princípio de que certos escritos, eles teriam supostamente, isso dentro das datações deles, que são super falhas, tá? Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque a questão de datações da arqueologia, ela comete falhas terríveis. A questão do carbono, mesmo do hélio, são formas que eles buscam de datar coisas. Todas elas que passam ali aproximadamente já de 2000 anos para outras para trás, inclusive até antes, né? Eu já vi datações ridículas lá, que eles pegam uma árvore, por exemplo, de 50 ou 100 anos, e acabou nesses sistemas de datações deles dando que a árvore tinha mais de 1000 anos. Sabe? Ou sendo que o cara já tinha, a pessoa sabe, né, quando foi plantada aquela árvore, né, foi recente. E aí o sistema de datação foi tão falho e ridículo. Então imaginem com outras coisas, né, de outras épocas e tal. Mas o que eu quero dizer aqui, se existe um relato e de vários povos, eles se assemelham ou não, é interessante que esses arqueólogos, eles são completamente desonestos porque eles querem contradizer a Bíblia. O ataque deles é o quê? A Bíblia. Assim como o satanismo, ele ataca o quê? Ele quer atacar a Cristo. O sistema político, essas coisas querem atacar a questão judaico-cristã, a Cristo. Eles não ficam atacando outras coisas, né? Você percebe? Né? E a mesma coisa, a arqueologia ela gosta de contradizer o quê? Tentar fazer o possível para dizer que a Bíblia é farsa. Né? Esse é o grande intuito deles. Por quê? Porque o próprio sistema já comprou eles. E o grande trunfo de Satanás é fazer esse tipo de questão, sabe? Causar esse tipo de contradição em relação à ideia bíblica. Tá? Voltando aqui no texto. Onde que ele está aqui? Aqui.
Em primeiro lugar, a única história suméria ou acadiana que de fato tem uma similaridade de narrativa bem próxima à bíblica se refere especificamente à questão do dilúvio, tá? Que parece bem mais, que é o sumério Utnapishtim, estando em par com o bíblico de Noé. Tá? Na verdade, a gente tem um monte de narrativas que já falam disso. Né? E isso não impede de que haja diferentes significativas na maneira de como essas histórias, como no caso de Utnapishtim e Noé, são pensadas. Por exemplo, Utnapishtim é salvo por um dos deuses, a contragosto de outro deus que gostaria que todos os mortais fossem exterminados. E esse outro deus, descontente com a sobrevivência de Utnapishtim, concedeu imortalidade a ele para conseguir tecnicamente o objetivo de que todos os mortais tivessem morrido no dilúvio. Tá? Então vocês percebem que é diferente? Né? Já os paralelos feitos com as narrativas do Éden, elas são apenas de alguns poucos pontos. Tá? Enkidu, por exemplo, não é o primeiro homem. A mulher com quem ele tem relações sexuais não é a primeira mulher. Tá? E de fato, na narrativa, tratava-se de uma espécie de prostituta consagrada enviada por Gilgamesh. Ou seja, não tem nada a ver na narrativa, como eles contaram lá, eles foram misturando coisas de vários tempos e de várias formas dentro dessas coisas. Então não tem como você falar que a Bíblia é a cópia disso. Gilgamesh não é um humano comum. Ele é uma parte tipo divino e parte humano, uma espécie de híbrido dentro do conto. A serpente bíblica e a planta da imortalidade não estão conectadas a nenhuma noção de aliança e mitzvah, como no caso da árvore da vida e a serpente, que é colocada no Gênesis. O jardim dos deuses é um jardim para os deuses, não feito para os humanos, como o jardim do Éden. Note que em Gilgamesh, ele descende de Utnapishtim, ou seja, ele é posterior a alguém que era do dilúvio. Então, como que ele pode ser um tipo de paralelo com a Bíblia? O Gilgamesh, que fala que vai nesse lugar, encontra esses elementos e tal, são tudo narrativas depois do dilúvio, no próprio conto. E a gente sabe que a narrativa bíblica está falando que aquilo é antes do dilúvio. Então já é completamente diferente. E a gente começa a perceber que o conto de Gilgamesh, ele é uma espécie de mistura. Eles sim sabiam a versão correta, e eles pegaram elementos daquilo que está no Gênesis e colocaram numa narrativa. E eles podem ter feito de maneira até anteriormente, arqueologicamente, mas eles apenas deram aquilo como eu comentei, eles deram a versão deles e misturaram vários outros tipos de elemento na ideia deles. Então, é uma forçação de barra afirmar que existe uma linha direta entre Gilgamesh e Enkidu, nesse épico de Gilgamesh, e os primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis, que é a narrativa do Éden e da criação. Tá? Existem muitas outras visões desacreditadas na arqueologia, que elas são chamadas de pan-babilonistas, tá? Associadas a essa escola de Bíblia e Babel, do tempo da Babilônia, as quais todos os traços culturais das civilizações poderiam ser rastreados a outras civilizações mais antigas, inclusive. Até hoje, eles têm dúvida de qual foi a civilização mais antiga. Porque alguns dizem que seria na África, alguns dizem que é ali na Suméria, mas mesmo assim eles têm algumas mitologias que colocam que seria ali na China. Então mesmo eles ficam naquela indecisão. Né? Cabe, claro, ao leitor, a pessoa, ela aceitar e olhar e falar assim, não, eu creio na Bíblia e ela possui a narrativa correta. Por várias questões em que ela possui também níveis de profecias, etc., que se cumprem. Tá? Outro problema é que muitas vezes se afirma é que simplesmente o épico ele seja datado de 2000 anos antes de Cristo. Essa é uma data de uma estimativa com margem de erro, significando que entre 2000 a 1800 anos antes de Cristo. Essa data é o início do processo de redação desse épico, não sendo a data de sua finalização. E o épico de Gilgamesh, tal como conhecemos hoje, é uma versão mais recente, escrita por volta de 1200 a 1100 a.C. Isto é, no mesmo período em que o antigo Israel já existia. Ou seja, é possível que inclusive eles pegaram a própria... Ele foi acabado e terminado nessa época. Ou seja, a própria conto de Gilgamesh ele pode realmente ter pego os elementos que estavam ali no Gênesis, porque era, sim, em paralelo,
e simplesmente eles que na verdade podem ter copiado. Né? Que eu entendo que na verdade eles copiaram, eles apenas colocaram uma narrativa da maneira deles, tentando se afastar inclusive daquilo que é a narrativa bíblica. Outro ponto relevante é que alguns tentam usar como prova da cópia é que o épico seria supostamente mais antigo que o Gênesis, por atribuírem uma data bem tardia, em grande parte motivados pela conveniência da sua teoria de cópia. Então você vai encontrar pessoas dizendo aí que o Gênesis era da época do reinado de Josias. Tá? Tem gente que vai pegar e falar que o Gênesis era da época de Josias, só para depois tentar colocar que a Bíblia ela foi inventada por pessoas que criaram uma ideia ali completamente baseada na Babilônia. Existem arqueólogos que estão tentando fazer isso cada vez mais, empurrar, e existem os piores. Tem uns que eles colocam que é da época do exílio babilônico, tem uns que colocam que na verdade a Bíblia foi feita ali, próxima à época de Cristo, e eles criaram essas histórias. E tem aqueles que terrivelmente dizem que foi feito pela Igreja Católica, baseada em alguns mitos dos judeus. Então nem eles entram em consenso nessas ideias que eles ficam tentando colocar, simplesmente para descredibilizar. É mais fácil eles dizerem assim: olha, nós não acreditamos nisso, as datações a gente não pode provar, nem as nossas, nem as de vocês, e aqui são contos, e a gente precisa ver então, por filtros ou comparativas, ver qual teria a verdade. E aí também vai entrar o âmbito de fé, né? Mas qual que está copiando qual, então? Compreendem? Nós, de fato, encontramos sim paralelos entre cultura judaica e as culturas maiores dessa região, tanto sumérios, egípcios, mesopotâmicos, babilônios e assírios. Mas isso não significa que os antigos israelitas e judeus copiavam tais civilizações. Tá? Isso é, na verdade, um background comum ali da região, onde você percebe que eles têm certos tipos de coisas que elas se identificam, mas são diferentes. Isso, inclusive, pessoal, é a mesma coisa que ocorre, tá? Quando, por exemplo, o meu canal aqui. Esses dias eu estava conversando com um irmão, e ele falando assim, eu queria promover tal evento e tal, que fala sobre cosmologia, que os irmãos fizeram e tal. Eu falei, olha, eu não vou promover esse evento, porque lá tem pessoas que elas falam completamente contrário à Bíblia. Tá? Elas não creem no Velho Testamento, dizem que Deus é um dragão, são gnósticas, outras apoiam o nazismo, outras apoiam isso e aquilo. Eu falei assim, eu não quero nada disso para mim. Né? Mas por que você não vê as coisas em comum? Né? É que as coisas em comum, elas não são o suficiente para mostrar que nós estamos em harmonia. Pelo contrário, a gente percebe que tem coisas completamente em não harmonia. Então a mesma coisa, essas culturas, não adianta os caras olharem alguns pontos apenas em comum. Né? Eles ficam daí tentando colocar que um copiou do outro, sendo que na verdade tem pontos que não estão em comum, e cada um partiu para um lado de uma narrativa, e a Bíblia tem seu... Mesmo que ali está falando sobre um jardim ou alguma coisa, na verdade a Bíblia tem uma narrativa de criação diferente, seres diferentes, elementos diferentes ali em jogo, e essas narrativas elas não estão ali preocupadas com um Deus, elas estão preocupadas sempre com vários tipos de deuses. Vocês já perceberam isso, pessoal? Tá? Deixa eu continuar aqui. O próprio livro do Gênesis mostra que os judeus entendiam que eles foram um povo que surgiu mais tardiamente. Tá? Que os seus antepassados que já estavam morando ali em diversos lugares, que a gente conhece por Mesopotâmia, o Egito, e também ali na própria terra de Canaã. Né? E Gênesis, por exemplo, 10, ele vai mostrar e explicar que todos os povos conhecidos pelos israelitas antigos, que estavam sobre essa terra, eles já se aparentavam um com os outros. A gente tem, por exemplo, Cush, né, que é a Etiópia, Canaã, que era um dos filhos de Cã, que a gente sabe que era o filho maligno, na Assíria, que também está ligado a um dos filhos de Sem. Tá? A Assíria, inclusive, é uma espécie de prima do Egito e da Etiópia. Babilônia, construída por Nimrod, lembra? O neto de Cã, que ele também era um Nephilim. Tá? Como ele se torna? Porque o pai dele se une a Semiramis. Semiramis sendo maligno, ela era um Nephilim, né? Ou seja, uma mulher Nephilim caída, maligna, porque o pessoal pensa que só tem macho, né? Mas existiam as fêmeas. Tá? E gera Nimrod, por isso que ele era chamado de semideus, né? Ou seja, um híbrido. Tá? Os hebreus vieram de Eber, que era tio-avô, né?
fora a Assíria, né? Os israelitas, ligados a Israel tal, também vieram de uma cena muito posterior. Só que isso não significa que a narrativa que está na Bíblia, ela não é a verdade. Tanto que a própria escritura mostra que esses povos depois já estavam ali, começaram a se espalhar e eles começaram a desenvolver a cultura nessa época. É essa grande época que a gente tem de registro, porque aquilo que é antediluviano, pessoal, ficou muito debaixo da terra, debaixo de mares, debaixo de coisas. Então as coisas que a gente começa a ter registros, elas partem ali daquilo que a gente chama de Oriente Médio, justamente pela narrativa da própria Bíblia, que é ali que tem o Monte Arará e os povos começam a sair, depois tem a questão do espalhar dos povos em Babel. Então por isso que ali é a grande região para isso. Na verdade, a própria arqueologia está corroborando com a Bíblia em todos os aspectos. Então a Bíblia, não existe essa ideia de que os outros povos eles não seriam, digamos assim, os originais, mas ela fala e mostra que eles estavam sim vivendo digamos assim, em paralelo com eles. E aí cabe a cada um de vocês compreenderem se essas narrativas elas são a verdade ou não. Tá? O livro de Provérbios, por exemplo, ele faz uma referência a um texto da sabedoria egípcia. Isso é interessante. Tá? Provérbios 27 ao 17 e de 23 ao 12. Por outro lado, Provérbios 31 afirma compilar palavras do rei Lemuel, com base na profecia dita a ele por sua mãe. Tá? Contudo, tal nome não era de nenhum dos reis dos judeus que governaram Judá ao sul, de Efraim e Israel ao norte. Tá? Então é possível que, para interpretar Lemuel como um codinome para Salomão, como fez Rashi e o Talmud, tá? Com o interessante resultado que estaremos lendo a profecia da mão dele. Tá? Então aqui existem algumas coisas que os caras colocam que seriam supostamente narrativas equivocadas, que estão no livro de Provérbios, e que fariam alusão a uma outra cultura. Um dia eu vou fazer, eu não separei aqui, mas um dia eu vou pegar, por exemplo, o Caibalion, que é baseado na cultura egípcia, antiga, uma suposta revelação de Hermes Trismegisto, que é um ser misterioso aí. E quando você faz a leitura daquilo, você percebe que são versículos bíblicos, né? E coisas que estão em corroboração com a Bíblia, onde tem a questão das 7 leis. Né? E os princípios herméticos, eles estão na Bíblia. E aí significa que a Bíblia copiou deles ou eles copiaram da Bíblia? É simples a gente entender que os anjos caídos, os povos, eles receberam vários tipos de informações e culturas. E essas sabedorias, esses conhecimentos, eles foram se espalhando pelos povos e eles têm semelhanças. É supernatural ter a semelhança e não tem nenhum problema, não é questão de que um copiou do outro. Agora, a gente sabe que o diabo, ele sempre vai usurpar o conhecimento. E mesmo que ele desse de antemão, ou anteriormente, um conhecimento ali, e fosse registrado, e depois a Bíblia viesse a registrar, é porque ele está tentando se antecipar naquele conhecimento que esses anjos já tinham. E isso não significa, de maneira nenhuma, que a Bíblia seria uma cópia. Apenas eles estão colocando e tentando se antecipar. Vamos dar um exemplo, pessoal. Vamos dizer que eu tenho... Isso já aconteceu, inclusive, tá? Tem alguns estudos que eles são exclusivos de coisas que eu fiz, que eu estudei. E em bastidores, às vezes, passava para outras pessoas. E já aconteceu de pessoas em algum canal passarem algo, às vezes anterior, mas eu sabia que aquela ideia e aquela pessoa ela tinha ligação comigo, por exemplo, mas onde eu fui a fonte ali daquela primeira coisa. E ela passou primeiro. E aí, às vezes, as pessoas vão olhar e falar assim, fulano é que inventou esse assunto, ou que começou a falar sobre isso, etc. E não. Né? Mesmo que ele postou primeiro ali, não significa que veio dele da fonte. Então, a mesma coisa da Bíblia. Tá? Há muitas informações metafísicas e espirituais que não significam que a fonte foram esses povos. Mas, porque o conhecimento ele era digamos assim, de conhecimento também dos anjos, mesmo os caídos, e aquilo que era de valor para eles também passaram para os seus povos. E mesmo que foi registrado antes, a Bíblia pegou apenas Moisés para depois, bem depois, ele começar a fazer registro dessas coisas e a gente ter a Torá. Existiam outros livros, mas esses livros foram se perdendo. Tá? Mas aquilo a gente tem a Torá como principal, né? Ela foi realmente feita depois. Mas isso não tem a ver que ela foi uma cópia, porque ela vai para outros princípios. Eles não são iguais. Então isso é importante. E aí os caras às vezes querem pegar alguns conhecimentos, por exemplo, do livro de Provérbios, ou ele comentando sobre algum tipo de rei que não estava registrado, mas isso são códigos dos hebreus,
que, por exemplo, o Talmud ele chega a responder o que significava. Tá? Existem códigos, depois eu vou mostrar para vocês na Bíblia, em outras lives, algumas coisas que às vezes as pessoas não têm conhecimento e acham que é uma contradição bíblica e na verdade não. São códigos dos hebreus, da forma que eles escreviam, da sua literatura, nomes ao contrário. Né? Esse é um tipo de cabala lá. E isso tem, por exemplo, eu não lembro se é em Jeremias ou Ezequiel, onde tem o nome do rei da Babilônia e depois tem o nome dele ao contrário. Isso é uma forma que eles faziam na Kabbalah. E aí os pesquisadores tentam achar aquele nome ao contrário e falam, isso aqui não é de nenhum povo, não é de ninguém, o que é isso aqui? Porque é uma Kabbalah. Né? Depois os caras ficam surpreendidos, né, que eu falo que a Bíblia está cheia de Kabbalah. Né? Obviamente, né? Mas é a forma codificada que eles usavam, né? Que eles faziam. Então, essa é a questão, pessoal. A raiz do mal entendido, das pessoas acharem que a Bíblia ela seria uma coletânea preocupada com o sentido apenas de registros históricos e tal, mas ela estava preocupada, inclusive, com as ideias metafísicas, espirituais daquele povo em específico. Né? Ela não vai ter também todos os tipos de informações, digamos assim, históricos dos faraós de Egito e etc. e tal, porque ela nem fazia, inclusive, questão de mencionar esses tipos de caras, né? Os reis Néfilim, faraós. Porque alguns dizem, por que não tem o nome do faraó fulano de tal ali? Porque ela não fez questão mesmo. Porque isso era uma forma que os povos, inclusive, faziam. O próprio povo Egito, quando ele vai mencionar o que seria o povo de Israel, eles não mencionam o povo por nome. Né? E eles não gostam de mencionar as derrotas deles. Então, isso era uma forma até que o povo antigo fazia e tomava, digamos assim, a forma que eles colocavam suas culturas. Então, a Bíblia hebraica é sim uma herdeira das grandes antigas civilizações, do crescente fértil, mas ela teve sua narrativa original, e aí cabe a você compreender se aquilo é verdadeiro ou não.